A paz de Cristo, queridos. Mais uma vez nós estamos chegando no nosso canal para trazermos aos professores, alunos da EBD, mais um subsídio para a sua aula. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2019 estudando a respeito de batalha espiritual e nós já chegamos, olha só, na aula de número 9. Antes de nós iniciarmos o nosso subsídio, eu preciso te dizer que o curso Geração de Pregadores Escatologia continua com as inscrições abertas. Entre em contato comigo, é algo imperdível por um investimento muito pequeno mesmo, apenas R$20 cada módulo. Você não pode perder esta oportunidade de entender aí a escatologia bíblica. Serão 3 meses de muita bênção. Já começou, você pode estar ainda fazendo a sua inscrição, tem um lugarzinho para você. Muito bem, lição de número 9, conhecendo a armadura de Deus. O nosso texto áureo, Efésios 6:13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. A nossa verdade prática diz: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. O nosso texto bíblico é Efésios, capítulo 6, os versículos 13 ao 20. Todo discípulo de Cristo precisa ter a convicção que foi chamado para a guerra. Se eu e você somos discípulos de Cristo, nós temos que ter esta certeza de que não fomos chamados para uma eterna férias, não fomos chamados para estar em um oásis, para descansar, até porque o nosso descanso não é aqui. Nós fomos chamados para uma guerra. Este é um entendimento que todo cristão precisa ter. E quem vai para uma guerra precisa estar vestido adequadamente. Ninguém pode ir para uma guerra com uma roupa de férias. Ninguém pode ir para uma guerra com uma roupa de praia. Não. Quem vai para uma guerra precisa estar vestido adequadamente. Também ninguém jamais vai entrar em um combate nu. Por que estou falando isso? Tem um texto na Bíblia, um texto não, 2 versículos apenas, em meio a um texto importantíssimo a respeito da prisão de Jesus. Marcos, capítulo 14, os versículos 51 e 52. Então o evangelista está narrando ali a prisão de Jesus, de repente ele para falar ali 2 versículos que diz assim, ó: e um certo jovem o seguia, envolto em um lençol sobre o corpo nu, olha só, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Muitos hoje, como esse jovem, estão entrando em um ambiente hostil vestidos de lençol apenas. Este aqui era um ambiente de guerra. Jesus estava em uma guerra no Getsêmani. E aqui continuava havendo uma guerra. Havia barulho, havia muitas pessoas falando, muitas pessoas nas ruas. De repente esse jovem acorda, já estava dormindo, e não se veste adequadamente, simplesmente pega o lençol e vai seguir a multidão, vai seguir a Jesus. Mas ele está apenas com o lençol, e quando o lençol cai, a sua vergonha fica à mostra. Então, quem pretende seguir a Jesus precisa obrigatoriamente estar preparado para uma guerra. Precisa estar vestido adequadamente, e este é o assunto desta pré-aula, a armadura de Deus. Vamos, como sempre nós fazemos aqui, analisar o texto bíblico, alguns versículos, ou se possível, dar uma passadinha em cada um dos versículos de Efésios 6, do 13 ao 20. O versículo 13 começa com a palavra portanto.
E esta palavra, portanto, ela liga o assunto diretamente aos versos anteriores. Ou seja, uma vez que estamos no meio de uma guerra espiritual, é impossível que não estejamos portando as armas espirituais. Olha, todo cristão que sabe que está em uma guerra espiritual, ele precisa estar armado, porque ninguém também entra em uma guerra sem estar vestido adequadamente e sem ter as armas espirituais. E é a respeito disso que nós vamos estudar nessa lição. É necessário também ter resistência, porque o versículo diz assim: para que possais resistir. É necessário resistência, pois todos os dias são maus até a volta de Jesus. Porque Paulo fala assim, o dia mau, mas que dia é este mau? Todos os dias são maus até que Cristo retorne. Porque este mundo jaz no maligno e nós estamos em pleno confronto. Aí tem uma conclusão nesse versículo que você precisa prestar atenção. Diz assim, que havendo feito tudo, ficar firmes. Eu quero dizer que depois de concluir uma batalha, você não pode baixar a guarda. Porque, veja o exemplo do próprio Jesus. Lá no deserto ele venceu o diabo. E o texto diz, de um dos evangelhos, que o diabo se ausentou de Jesus, mas por algum tempo ele tornou a ativa, ele voltou a enfrentar a Jesus, a combater com Jesus. Então, quando você vence uma batalha, você precisa vigiar muito. Depois de você haver feito tudo, você precisa continuar firme, alerta, vigilante, porque o inimigo, ele não desiste nunca. Até ele ser plenamente derrotado, ele continuará aí tentando aqueles que são fiéis. Versículo 14 fala de estar cingido. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, naqueles dias, durante o Império Romano, igreja primitiva, as túnicas que eles usavam eram túnicas largas e compridas. E as guerras eram basicamente no corpo a corpo, na base da espada. Então, isso era um problema, uma vez que as roupas eram compridas e largas, principalmente as túnicas. Cingir-se era uma maneira de juntar as pontas soltas desta vestimenta. E o cinto que junta todas as pontas espirituais soltas é a verdade. É por isso que a Bíblia fala muito em cingir-se. E aqui Paulo faz questão de dizer para que nós estejamos cingidos com a verdade. Ou seja, o cinto que você vai utilizar para amarrar, para prender, para juntar as pontas soltas, este cinto é o cinto da verdade. Então, os teus lombos precisam estar cingidos com a verdade. Veja o que diz Lucas 12, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. É um texto que fala de vigilância, é um texto que fala de estar pronto, sempre pronto, e aquele que está em uma guerra precisa estar pronto, preparado. Mas o versículo 14 também fala da couraça da justiça. Tem como objetivo a couraça proteger o coração e outros órgãos vitais. Todo cristão é revestido com a justiça de Deus. Isto é algo sublime. Então você precisa estar portando esta arma, porque você é justo, uma vez que a justiça de Cristo te envolve. Olha só o que diz o mesmo apóstolo Paulo no capítulo 5 de 2 aos Coríntios, e o versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então todos aqueles que estão em Cristo,
que foram lavados pelo sangue de Cristo, que foram regenerados, eles têm essa justiça de Deus. Então você precisa portar esta arma de defesa, que é a couraça da justiça, porque ela vai te proteger. Algo interessante é que o Senhor Jesus, ele sempre portava esta arma. Deixa eu achar um texto aqui que está em Isaías. Isaías, o capítulo é o 59, e o versículo 17 diz assim, ó: pois vestiu-se de justiça como de uma couraça. Olha só, Isaías é o profeta messiânico. E pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. O profeta Isaías se referindo ao próprio Senhor Jesus. Ele utilizava esta couraça, a couraça da justiça, porque ele era e é a própria justiça. O versículo de número 15 fala a respeito dos pés. Os pés precisam estar calçados, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Então, os soldados romanos, olha só isso, os soldados romanos, eles usavam botas com pregos. E eu fiz a pergunta, por quê, né? Então eu fui procurar para que eles ficassem presos ao chão durante o combate. Então não era fácil derrubá-los, porque eles usavam botas pesadas e com pregos, né, que grudavam no chão para que eles permanecessem firmes. Então, igualmente, visto que Paulo está utilizando-se da metáfora, nós também precisamos estar com os pés calçados. E o mesmo Paulo, em Romanos 10 e 15, ele fala quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas, dos que proclamam a paz. O que é boas novas? Boas novas é o Evangelho. Então aquele que está com os pés calçados com o Evangelho da paz, este sim é feliz, é bem-aventurado, porque com certeza Deus o recompensará grandemente. O versículo 16 fala do escudo, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, o escudo é o escudo da fé. Quando nós falamos de fé aqui, estamos falando da confiança em Deus e em sua palavra. Esta confiança em Deus e em sua palavra é um escudo. E as tentações que nós enfrentamos, elas são como flechas flamejantes que serão apagadas pelo escudo da fé. Então o inimigo sempre vai atirar essas flechas, esses dardos que tem fogo na ponta, por isso que são inflamados. E se você não tiver o escudo da fé, como que você vai apagar, como que você vai se defender destes dardos inflamados do maligno? O versículo 17 fala de uma outra armadura de defesa, que é o capacete da salvação. E este é o principal, porque ele protege a cabeça. Olha só, o inimigo vai tentar te atingir na cabeça, pois na cabeça é fatal. O capacete é a convicção da salvação. Quantas pessoas não têm esta convicção de salvação? Você precisa ter a sua mente guardada em Cristo. Como estudamos anteriormente, você precisa ter a mente de Cristo. Você não pode deixar que o inimigo coloque na sua mente dúvidas, que o inimigo venha fazer com que sua fé venha a ser abalada. Então você precisa guardar a sua mente. Aqui cabeça, que não é a mesma coisa, mas metaforicamente está falando de mente. Então você precisa ter na sua cabeça o capacete da salvação. Mas também fala aqui nesse versículo da espada do Espírito. A única arma do soldado era naqueles dias a espada, assim como
a palavra de Deus é para o cristão a única arma de ataque. Até agora nós estávamos falando de armas de defesa. Agora nós estamos falando de uma arma de ataque. Como que você vai atacar o inimigo se você não tem a espada? Então você, cristão, você precisa ler a palavra, você precisa estudar a palavra, você precisa fazer os cursos de teologia que tem aí na tua igreja, você precisa abraçar essas oportunidades, porque quando você estiver em combate, você vai precisar manejar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O versículo 18 fala assim, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, em relacionamento direto com aquele que nos concede a armadura e nos dá a condição de vencermos a guerra. Você precisa estar em relacionamento direto com Ele. E oração, queridos, nada mais é do que relacionar-se com Deus. A oração no Espírito é quando deixamos fluir as línguas espirituais em nosso ser. Então, este momento que você está a sós, no teu quarto, na tua casa, com Deus, ou mesmo na igreja, mas naqueles momentos de intimidade mesmo, você precisa deixar que o Espírito flua em você e os teus lábios venham proferir as línguas espirituais que o Senhor te deu. Então, orar em línguas é algo maravilhoso que Deus deu àqueles que são salvos, que deixam fluir o Espírito Santo, que foram batizados pelo Espírito Santo. Isto é algo sublime. No versículo 19, Paulo continua falando para que os irmãos que estão em Éfeso orem, estejam orando, em todo tempo, com súplicas. E ele fala assim, e por mim. Olha só, porque isso me chama a atenção. Orem também por mim. Mas Paulo não pede que orem pelo seu bem-estar pessoal. Paulo não pede por coisas ou para que ele saia da prisão. Irmãos, orem por mim, para que eu saia logo desta cadeia. Não, mas Paulo está pedindo ousadia. Olha só o que ele está pedindo: ousadia e fidelidade na ministração da palavra. Veja qual era o objetivo maior de Paulo. Não era sair da prisão, não era viver bem, mas o seu objetivo principal era ter ousadia e fidelidade para ministrar a palavra de Deus. No versículo 20, ele conclui, nós também concluímos esta pré-aula abençoada. Paulo diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Embaixador. O que é um embaixador? Alguém que representa um país em outra nação. Normalmente, a um embaixador é concedida a imunidade diplomática contra a prisão. Ou seja, normalmente um embaixador não é preso. Mas os homens naqueles tempos poderiam tolerar qualquer coisa, mas tolerar o Evangelho de Jesus Cristo não lhes parecia plausível. Paulo, o embaixador, ele representava o reino dos céus. Ele era um embaixador dos céus na terra. Paulo estava preso, mas a palavra estava livre. Paulo pede para que orem por ele, para que ele seja sustentado pelo Espírito Santo, tenha a autoridade, tenha a ousadia, tenha a fidelidade na palavra, porque ele não queria que a palavra de Deus ficasse presa assim como ele estava preso. Ele não tinha problema em estar preso, mas a palavra precisava estar livre, precisava estar fluindo para que os gentios fossem salvos. Veja que algo sublime esta intercessão, esta oração, esse pedido de Paulo para que a igreja ore por este motivo aqui, e não para que ele saísse da cadeia. Eu termino esta pré-aula dizendo que a igreja atual tem vivido como se a guerra não existisse. Vou repetir. Eu coloco aqui igreja entre aspas. A igreja, entre aspas, atual tem vivido como se a guerra não existisse. Isso
é tudo o que Satanás quer. Que a igreja viva como se a guerra não existisse. Eu termino até de forma humorada dizendo que tudo que Satanás quer é vencer por WO. Você sabe o que é vencer por WO? Numa partida, pode ser de futebol, voleibol, qualquer coisa. Quando o outro time não vai, então aquele time que foi vence por WO. E é isto que parece que em muitos lugares vai acontecer, porque a igreja não tem nenhuma noção, as denominações, estou falando aqui, não tem nenhuma noção que nós estamos em guerra, não sabem da guerra, então não entram na batalha. É tempo de abrirmos os nossos olhos, é tempo de proclamarmos esta verdade. Que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. E não esqueça, curso Geração de Pregadores Escatologia, inscrições abertas para o módulo 1. Entre em contato conosco, que Deus te abençoe ricamente.